Colegas, boa tarde novamente. Ultimamente eu estou bem emocionado, né? Porque e estar aqui nesse momento também me dá assim um negócio assim no peito, porque eu tenho uma relação com essa biblioteca, né? Lá de 2012, essa biblioteca fez parte do meu percurso de concurseiro, né? Quem é concurseiro aí já sabe como é o percurso, é árduo, né? Eu trabalhei bem aqui na José Avelino, TV O Povo na época era aqui, né? E aí eu vinha todo dia na hora do almoço, tirava um tempinho aqui. Eu não almoçava, eu engolia, né? Eu engolia lá e vinha, batia aqui para a hora do almoço e eu ficava aqui usufruindo do espaço para estudar. E aí estudei tanto, né? Consegui passar, primeiro concurso em 2013. E aí na época um livro editado pela editora Tesauro, se eu não me engano, né? Biblioteconomia para concursos. O bichinho ficou todo defasado, todo deteriorado. E aí, um anjo aqui, nessa biblioteca, me ajudou a restaurar. Seu Jerônimo, ele trabalha aqui ainda. Não, seu Jerônimo, sabe? Foi uma pessoa bem importante nesse meu percurso ali em 2012. Então, por isso eu tenho gratidão aqui pela BS e agradeço demais o convite. Tá? Obrigado. A gente vai falar aqui um pouco sobre o ambiente da podosfera, né? Eu passei para a Camila esse link, né, para que ela pudesse compartilhar aí com os colegas. Já está essa apresentação, está nesse link, e quem quiser acessar já no navegador, o repositório Zenodo, é só digitar o título da palestra que também vai estar lá esse material. A atuação do bibliotecário na podosfera, de podcaster a consultor de informação, é o que a gente vai discutir aqui. Minha auto-descrição: eu sou um homem de pele negra, tenho cabelos pretos e curtos, olhos pretos e puxados, e estou vestindo a camisa social na cor laranja, em homenagem também ao ambiente da BES, certo? Foi planejado até a roupa, esse homem é demais. Lá tudo, né? Lá em meados dos anos 2000, tem uma obra que fala muito do ano de 2004, mas eu não gosto de afirmar que foi em 2004, né? Que surgiu o iPod, né? Essa tecnologia. Porque se foi lançado no ano 2004, então ela foi desenvolvida bem anos antes, né? Por isso que eu trago sempre em meados dos anos 2000. Mas eu já ouvi docentes falarem da área de TI que a tecnologia do podcasting, que é a tecnologia, né, que está por trás desse fenômeno, já vem de anos antes, década de 80, por ali, porque na verdade vem na mesma onda do rádio, né? É semelhante. E o que é que diferencia? A tecnologia de distribuição, feed RSS. Essa tecnologia, a gente vai agora apreender esse termo para poder entender o que está por trás da podosfera na parte técnica, certo? Eu vou falar muito aqui na parte técnica. E a junção, né? Justamente do iPod com broadcast, que é a transmissão, gera aqui essa nova palavra, surge podcast, tá? Por isso que é pod, tá? Não é podcast não, porque a gente vai pro fonema aqui do iPod, tá certo? Tudo pode. Saindo lá da década de 2000, a gente chega ao auge do fenômeno podcasting no Brasil e também em alguns países do mundo, que foi em 2019. Dentro da comunidade de podcasters, se falou muito que aquele foi o ano do podcast, né? Mas foi o ano em que a mídia começou a ser disseminada com maior velocidade. A gente tem o Google Trends, que é uma ferramenta que você pode ranquear, né? Fazer buscas para ranquear os assuntos mais pesquisados no Google. Aí, aqui a gente tem um print, considerando de 2018 a 2020, pelo termo podcast dentro do Google Trends, que o auge de fato foi aqui em 2019. Especificamente aqui, nessa última semana aqui do mês de agosto de 2019. Quem aqui lembra o que aconteceu aqui? Faz tempo, né? Em 2019. Foi um pouquinho antes da pandemia. A pandemia foi em março de 2020, né? Nesse período aqui, aconteceu o lançamento do podcast de uma empresa televisiva, o podcast O Assunto. Rede Globo lançou, pronto, foi o boom, né?
E o assunto, por muito tempo, ele figurou no podcast mais ouvido da América Latina. E aí todos os veículos de comunicação foram naquela onda do assunto e naquela descoberta de mídia. Tanto que na época teve uma novela que trouxe para o grande público o conceito de podcast. Vocês imaginam um personagem de novela definindo o que é o podcast? Isso aconteceu? A Dona do Pedaço. Foi nesse período aqui. Aí ocorreu o boom. E todos os podcasters foram nessa onda. Tanto que o resultado foi esse aqui, ó. Tá? A Podpesquisa foi uma das que tiveram maior adesão, né? A Podpesquisa ela é organizada pela Associação Brasileira de Podcasters, né? Periodicamente, se eu não me engano, a cada 2 anos. E nesse ano de 2019 ela foi dividida em 2 partes. Se pesquisou o público ouvinte e também os produtores de podcast, para vocês terem a ideia da dimensão da coisa naquele ano, né? Então, aconteceu essa amplitude da Podpesquisa. Quem quiser sair daqui podcaster, eu recomendo fortemente ir no Spotify e pesquisar por esse evento aqui. É uma média de 20 a 21 episódios, só explicando os caminhos para você se tornar um podcaster. Esse evento aqui, ele aconteceu na Cinemateca Brasileira em novembro, tá? Spotify for Podcasters Summit. E reuniu grandes produtores de conteúdo para falar desse tema. E está registrado em episódios. Em Fortaleza, e desse eu participei, né? Ocorreu o Assuntar, primeira maratona de podcasts no Ceará. E aí o Assuntar foi puxado por um jornalista, né? Que ele administra o SerifaCast. E ele também é um dos pioneiros aí na podosfera de puxar esse assunto e puxar a produção de conteúdo, né, no podcast. Então, também está disponível, está nas mídias sociais, alguns registros do Assuntar, que ocorreu em Fortaleza, na Unifor. Bom, tendo como base essa contextualização, a gente tem aqui algumas potencialidades de uso que com certeza a BES já está analisando, né, no lançamento, já foi lançado, né, o podcast da BES, para poder fazer essa linha editorial, né, dentro de uma biblioteca. Então, dentro das potencialidades, compartilhar leituras, divulgar produtos e serviços, discutir assuntos de interesse de uma categoria profissional, publicar aulas, palestras, relatos de experiência e outros tipos de conteúdo, promover debate, roda de conversa e grupo de discussão, lançar nomes que se destacam em suas respectivas áreas de atuação e proporcionar convergência entre mídias. O que é essa convergência? É você começar, vamos dar um exemplo, você começa um conteúdo no Instagram, continua no YouTube e finaliza na podosfera. Se você tiver essa triangulação, Instagram, YouTube e podosfera, tenha certeza que você vai ser presenteado com estatísticas de acesso cada vez maior, certo? Tudo isso está interligado, tá? E dentro das potencialidades, a gente tem os formatos, né? E aí tem outra terminologia, tem outra triangulação. Solocast, mesacast e livecast. Você tem que definir qual linha que você quer seguir desses formatos, né? Eu me arrependo um pouco de não ter conversado com vocês antes de gravar esse momento, desde o início, né? Porque aqui se gerou um formato mesacast, de discussão. E aí, dentro da perspectiva que hoje está sendo trabalhada, que é a da cocriação, esse conteúdo em áudio, ele pode ser editado para ser publicado tanto no podcast da BES, como de cada palestrante, se tiver o seu podcast. É um trabalho colaborativo que hoje está muito em voga, né? Tanto na nossa área como em outras áreas também. E aí a gente começa aqui um caminho que eu chamei de podcaster, que é aquele que administra o podcast, a consultor de informação, porque eu estou puxando para a nossa área, né? Então a gente vai fazer aqui, vamos ver aqui alguns cards que eu trouxe. Etapa, questões norteadoras e ferramentas e recursos. Tá certo? Começar pelo planejamento. Qual é o tema de interesse? É necessária a criação de uma marca? Se a marca for criada, é necessário se registrar? Tudo isso tem que ser pontuado com muito detalhe para a tomada de decisão. Dentro do tema de interesse, você já define o formato, né? E já formaliza a linha editorial que você quer seguir.
A sazonalidade, né? Questão de temporadas, se vai ter série temática, tudo isso você define no planejamento. Na concepção e roteirização, a gente se pergunta, né? Qual o embasamento para a discussão? É necessário produzir slides para nortear a gravação nesse roteiro? E aí você recorre a fontes de informação para poder definir esse embasamento, tá certo? Uma pergunta-chave que você tem que se fazer é: o que é que o meu podcast vai ter de diferencial se comparado a outros do mesmo nicho de assunto? Parta dessa questão, tá? Porque você tem que pensar que o que está em jogo na podosfera é a voz. Então, como é que você vai trabalhar esse instrumento que é a voz dentro da podosfera, né? Porque assim, você pode pensar, tem tantos podcasts sobre tal assunto, mas o que é que o seu vai ter de diferencial? Então você começa traçando por aí, todo o planejamento e toda a roteirização, tá? E aí eu trabalho muito e sugiro, né, um software que é o Evernote, para o armazenamento desses roteiros. Por que é importante? Você armazena roteiro, as legendas, as imagens de capa dos episódios, tudo isso é importante para a prestação de contas, né? E também para a criação de outros produtos a partir disso. E aí você pode trabalhar tanto para o seu uso pessoal como no ambiente mesmo de corporativo, né? Você pode fazer toda uma categorização, toda uma organização e até mesmo compartilhamento, né? De arquivos, cronogramas, planners, agendas e outros tipos de arquivo, tá? Esse aqui é o que eu uso desde 2016 e aí eu já recomendo nesse momento para que vocês também conheçam, tá certo? Aí a gente vem para a gravação e edição, né? Pronto, planejou, fez a concepção, roteirizou, parte para a gravação e depois a edição. Na gravação, qual o tom de voz é ideal? Há vícios de linguagem, tudo isso a gente consegue adaptar na edição. Então, para você editar, tem que ter um ouvido bem apurado, tá? A respiração de um convidado é normal. Então, o convidado às vezes fica muito ofegante, porque está naquele momento e tal. Vai cortando, certo? E aí você deixa linear, você deixa a coisa fluida. Todos esses detalhes técnicos você vai aprender na prática, tá? E aí, um dos softwares mais utilizados é o Audacity, que cumpre a sua função nesse sentido, né? De você sempre fazer essa exportação do arquivo da melhor maneira, né? Do áudio, tá? Pronto, o software mais recomendado, aqui alguns exemplos, o Audacity já cumpre a sua função. Aí, gente, eu trouxe algumas sugestões aqui da relação custo-benefício de equipamentos. Tem o real, o ideal e o possível. E aquilo que a gente pode fazer para hoje. Se para hoje você só tem um smartphone, começa com ele, tá? Você precisa colocar o projeto para jogo, e aí eu vou chamar muito o podcast de projeto, porque eu trago para gestão de projetos também, tá? Então você precisa lançar o projeto, você tem um cronograma a cumprir, não tem equipamento? Não tem problema. Começa com o gravador do smartphone, passa para o software de edição, faz todo o trabalho técnico e publica. É iniciar com o que você tem. Aí você vai pleiteando as melhorias, até você ter um estúdio completo, né, com os melhores equipamentos para a gravação, tá? Então, smartphone, microfone de lapela da marca Boya, que você consegue conectar o smartphone e dar uma fluidez no áudio, tá? Qual é a dica? Começou a gravação, coloca em modo avião, tá? E lembra de desativar alarmes também, porque senão gera ali certo? O detalhe importante, né? Essa colega que estagiou comigo, ela sabe o que eu estou falando. HyperX. A família HyperX foi a que a gente escolheu lá na biblioteca para poder adaptar o nosso laboratório audiovisual, né? E aí dentro da marca HyperX tem as evoluções, né? Quanto mais caro, melhor a captação de áudio. Mas na relação custo-benefício, a gente adotou esse modelo aqui, que ele cumpre a sua função nas lives que a gente promovia lá. Ainda equipamentos. Você vai montar um ambiente para gravação, não abra mão dos braços articulados, né? Porque dá um glamour, um refinamento, né? Para aquele momento, causa impacto a quem for visitar o ambiente, certo?
Aí você deixa todo adaptado esse ambiente. Então, braços articulados não são tão caros, certo? Vale a pena o investimento. A espuma de microfone, ela, dentro do trabalho técnico, se você estiver num ambiente com muito barulho, ela consegue meio que sufocar na edição esse barulho. E o pop filter, né? Que aí ele te permite uma diferença nos fonemas P e B, certo? Partido, né? Banco, né? Ele consegue fazer essa diferenciação, né? É o espaço em que você está falando com o microfone. Então você consegue, na edição, sentir essa diferença. O que é que eu não recomendo? Os dois ao mesmo tempo. Porque se você utilizar os dois ao mesmo tempo, você vai sentir que na edição o áudio vai ficar afastado. Então, tudo depende do ambiente que você escolher para fazer essa gravação. Lá na biblioteca a gente promove um evento anual, que é a Semana de Metodologia, e aí a gente faz o episódio promocional, onde cada membro da biblioteca, da comissão organizadora, faz a sua gravação em áudio, né? E a gente faz o momento pós-evento, com os depoimentos de quem participou. Esse momento pós-evento, o ouvinte, a ideia é que o ouvinte se sinta naquele ambiente do auditório. Então, há o quê? Há o barulho na movimentação, né? Você leva o ouvinte para aquele ambiente. Nesse caso, o mais recomendado é a espuma, porque tem o barulho, né, do auditório. Então, você adota a espuma para o microfone para poder fazer essa gravação, tá? Aí nós temos a parte mais técnica de hospedagem e distribuição. É aqui que começa, e aí você pode vislumbrar, né, o trabalho do bibliotecário como consultor de informação. Quando eu digo esse trabalho, é você trabalhar com podcasts também, tá certo? É um nicho, é um mercado que se abre para a gente, tá? E que está cada vez mais como tendência, né? Então, quais plataformas de hospedagem existentes e quais os agregadores de podcast, né? Os principais. Trouxe aqui alguns exemplos de hospedagem. Hoje eu tenho já o meu preferido, mas por isso que eu trouxe na ordem alfabética, tá? Para não influenciar ninguém. Castbox, Libsyn, Podbean, Podcasts, Podomatic, SoundCloud, Spotify, Spreaker. O que é que vai determinar? O quanto você e a sua equipe estão disponíveis para investir financeiramente na hospedagem, tá certo? Até aqueles que hoje se dizem gratuito, vai chegar um momento que vai gerar um custo, porque tudo é relação de custo-benefício, tá bom? Quando é que você pode ter uma dor de cabeça também, como eu tive agora recentemente? Se uma plataforma for descontinuada, né? Você tem que pesquisar outra plataforma e aí você vai ter um certo caos para fazer essa transição de plataformas, tá? Então ponderem bem essa questão da hospedagem. Feita a hospedagem, lembra do feed RSS? É nesse momento da hospedagem que o feed é gerado. O feed é o CPF do teu podcast na Podosfera, tá? E é por meio desse feed, desse link, que o conteúdo é distribuído nos principais agregadores. Não é fenomenal você ter sua voz em várias plataformas? A gente levar o serviço da biblioteca para várias plataformas. Isso é importante, essa distribuição, tá? Porque cada plataforma de hospedagem vai coletar as estatísticas de download e reprodução dos agregadores. E cada agregador vai ter sua forma de distribuição. Também está aqui na ordem alfabética, tá? Mas eu tenho meus preferidos também, mas os principais estão aqui, tá bom? Eu quero definir o nome do meu podcast. Vou dar só a dica do Listen Notes. O Listen Notes a gente pode considerar um diretório, tá? Ele é um site que é considerado o Google dos podcasts. Reúne os podcasts do mundo todo. Então, se você quer um nome diferente para o teu projeto, a dica é você pesquisar nessa base aqui, tá bom? Certamente você vai ter aí uma boa ideia de nome fazendo essa pesquisa. Como consultor de informação, aí eu trago para a nossa área, né? Análise de conteúdo, indexação, descrição
e as ferramentas de divulgação. Como vocês vão ter acesso, eu não vou ler as perguntas, tá? Vocês vão ter acesso ao slide. Mas aí você parte de algumas questões norteadoras e aí eu vou avançar para os exemplos, tá? De ferramentas e recursos para essas duas etapas. Exemplo, catalogação em catálogo online, em formato MARC. Qual é a dica? Esse aqui foi alguns testes que a gente fez na UFC, tá? Gravação de som, ou podcast mesmo, como tipo de documento, e aí começa a discussão conceitual se o podcast é documento ou não, certo? Mas aí é bem epistemológico, não vou entrar nessa seara não. Mas aí ele está aqui como gravação de som, tá? Percebam que aqui, cadê os catalogadores? O que é isso aqui? Entrada secundária, se eu não me engano o campo 773. Quando você pensar em montar um projeto para catalogar podcast, você pensa sempre na entrada secundária. Aí você linka com a catalogação de periódico, porque você precisa catalogar o periódico no todo e os artigos, né? Então, para o sistema, você tem que dizer que tem um registro de catalogação do podcast no todo e linkado a ele cada episódio. É trabalho que não acaba mais, né? Então, tem mercado, certo? Para catalogação também de podcasts. É um exemplo e que você, com o tempo, você vai ver as suas estatísticas de acesso aumentando também, porque estão disponíveis em catálogo online e em repositório institucional. Mídias sociais, né? Para engajamento. Aqui eu já me denunciei, meu preferido, né? Podcasts, YouTube, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Telegram. O WhatsApp lançou recentemente a função de canal, tá? Então, é um contato também direto com a comunidade, com os ouvintes. É bem importante explorar também, tá? Um recurso o Telegram já tinha, né? De grupo e canal. O WhatsApp lançou recentemente. Ainda continuando as etapas, feedback e avaliação, feedback e avaliação. E aí questões norteadoras, né? De como você incentivar o retorno do público e qual a efetividade do podcast, de que forma medir o alcance. Vou para os exemplos, tá? Envio de mensagem de áudio. O Spotify permite isso. Aqui eu trago como exemplo o PodCI, que é administrado pela podcaster professora Cíntia Chaves, tá? Atualmente eu estou com ela na edição. Ela está na gravação, eu estou na edição. E no Spotify, porque ela hospeda lá, mas também ela distribui o conteúdo, né? A gente tem a opção de enviar mensagem de voz, tá? E essa interação é importante, em texto, em voz, em imagem, para que o podcaster receba o feedback do ouvinte, né? Então gera ali também uma comunidade, um engajamento, tá? Na chamada podosfera. Downloads e reproduções. Aqui é um dashboard da PodCloud, que era a plataforma antiga que eu utilizava para administrar o projeto do Plurisaberes na podosfera, né? Lembra que eu falei da descontinuidade de plataforma? Foi isso que aconteceu no Brasil agora recentemente. A PodCloud foi descontinuada em julho. E aí gerou uma certa correria para a gente poder migrar o conteúdo, né? Só que a gente migrou com essa estatística aqui, ó, quase 12 mil downloads e reproduções nesses 4 anos de podcast, né? Fora esses resultados aqui, ó, que também são considerados, tá? Porque são das plataformas de distribuição total e total únicos. Então você tem que, dentro dessa escolha da plataforma, escolher aquela que te dê as estatísticas fidedignas. Como é que você vai saber disso? Fazendo uma ampla pesquisa, um benchmarking, tá? Conversando com produtores de conteúdo para saber se realmente aquela plataforma é confiável, se ela entrega aqueles números de fato. Foi o que aconteceu com a PodCloud. Ela de fato é fidedigna nesse quantitativo, né? Só que agora nós migramos. E aí, o que é a podosfera, né? Essa conceituação minha, me atrevi, tá? A trazer uma conceituação dentro das leituras mesmo da língua inglesa. Do inglês podosphere, a podosfera ela é o ambiente virtual onde os podcasts são criados, administrados e distribuídos. Lembrem bem, vocês vão criar, vão administrar, vão distribuir e, quiçá, catalogar, e indexar, e descrever, certo? Então é um trabalho que exige hoje
a criação de um setor específico para isso, tá? A gente está caminhando para essa realidade. Para que os episódios sejam pesquisados, acessados e ouvidos, sejam no streaming ou após o download de arquivo de áudio, né? Normalmente no formato de extensão MP3. MP3, prioritariamente, porque eu já fiz a besteira lá no começo de fazer o upload de um arquivo de um formato diferente. Resultado, perdi o episódio na migração de plataforma, tá? Episódio do tema 3. Era o mais ouvido, porque foi o primeiro lançado, né? Estava com 3.000 e tantos downloads e reproduções. Perdi, certo? Então, prioriza o MP3 por conta dessa questão de migração, tá? Mas existem outros formatos de extensão também. Nesse ambiente, além dos convidados da interação com a audiência, a gente tem como protagonista os produtores e administradores do podcast, que são os podcasters, em breve vocês, né? Administrando, quem sabe. E o bibliotecário figura entre os profissionais atuantes nesse universo, porque a gente está vendo aqui as oportunidades, tanto de estudo como de atuação profissional, tá? Essa é a minha intenção aqui para vocês hoje, é trazer esses novos horizontes. Biblioteconomia na podosfera. Já acessaram algum desses aí? Digam aí. Cada um com a sua linha editorial, tá? Então, cada um vai ter o perfil de quem administra, vai ter aquele formato, tá? E aí vocês têm que pensar nisso. Que formato e que perfil eu vou dar ao meu projeto na podosfera, né? Aqui a gente tem os primeiros, tá? Além das estantes, que é do pessoal aqui de Fortaleza, Biblioteco, Biblioquê e o Pod Artigos, né? Eu trouxe biblioteconomia, tá? Mas a gente também tem a CI na podosfera. O Simplifica, que foi o primeiro a ser lançado lá em março de 2019, se eu não me engano, tá? E outros já discutem a ciência da informação em sua amplitude. E aqui, gente, a evolução do meu projeto particular, certo? Como a gente começou lá em 2019, 2018, na verdade, que é oriundo da minha pesquisa de mestrado, né? Como BCH-UFC. Aí a gente fez uma transição de nomes até chegar esse ano. E de marcas também. Se tornou BCH-Cast em 2019 e a gente manteve até 2020. Se tornou Plurissaberes em 2020 e aí a gente encerrou esse ciclo lá agora em 2023 e estamos nessa nova transição para co-criando, né? Com uma nova marca e com uma nova proposta. Por que mudança de nome e mudança de marca? Porque se muda a linha editorial. Basicamente isso, tá? Aí você pode optar se você muda o nome ou se você mantém. Mas você tem que sinalizar para o ouvinte a mudança da linha editorial. Por isso é que tem um episódio só de transição, né? Está aqui nossa marca e nosso lema, cocriação audiovisual na podosfera. A cocriação é um conceito que ela também surge lá em 2004, em meados dos anos 2000, da administração, né? Mas ela pode ser usada em outras áreas. Na biblioteconomia, casa muito com o que o professor Jonathan apresentou aqui, de você engajar a comunidade, né? Então você co-cria produtos e serviços com a comunidade. Mas é todo bibliotecário que gosta disso? Juliana. Né? Tem a questão das afinidades, né? Entra na questão de gestão de pessoas, tá? Competência, habilidade, atitude, enfim, aquelas questões que a gente aprende na graduação, certo? Nosso time de transição, né? Eu falei aqui das atribuições, né? Na podosfera. Então a gente teve o cuidado de, nessa transição, trabalhar com afinidades e com o que a pessoa prefere fazer dentro do projeto, né? Então eu trago aqui uma designer, né? Uma videomaker, o pessoal que vai ficar na área de conteúdo e indexação, a direção técnica, tradução para a língua inglesa, certo? E os coordenadores do projeto. A Joana coordena no YouTube e eu coordeno diretamente no podcast. E também faço a edição, né? O podcast, gente, ele tem que ser o primeiro ouvinte do episódio, porque está trabalhando com a edição. Então, assim, se alguma coisa der errado, o momento da edição é o momento de corrigir, porque depois está publicado,
fica um pouco feio fazer a republicação. Então tenham muito cuidado com isso. Já aconteceu, eu estou falando com base em erros que eu já cometi, tá? Isso já aconteceu. Então de ter dado problema quando estava publicado e ter que voltar, perder as estatísticas e publicar novamente. E pedir desculpas ao público, né? Fazer aquela correção, retificação, na verdade, tá? E para finalizar, a atuação do bibliotecário podcaster. Gestão de conteúdo, gestão de projetos, formação de equipes de trabalho, seleção da infraestrutura física e tecnológica para as gravações, definição de estratégias para edição de áudio e proposição de estratégias para você angariar parceiros e patrocinadores, que aí entra na questão da monetização ou da autossustentabilidade, tá? Que é o que eu estou tentando me aprofundar também. Quem sabe um dia uma palestra sobre isso, sobre monetização de podcasts, né? Bom, as referências, tá? Como citar essa apresentação e meu obrigado, está aqui os contatos, por favor, sigam o projeto Cocriando, foi lançada a marca agora em setembro, espero aí que nos próximos 4 anos eu consiga mais de 12 mil downloads, né? Graças a vocês também, viu? Obrigado, tá? Acho que a fala do Edvander, ela foi um leque que se abriu. Obviamente que a gente já ouviu falar sobre podcast, até já participo e tudo, mas com esse viés profissional, Edvander, eu realmente não tinha ainda me alertado para isso. Que bom que isso foi pensado por um bibliotecário que atua em uma biblioteca pública, né? Que a universidade também é pública. E eu estou realmente muito impressionada com a sua profundidade nas questões, na aplicabilidade da área da ciência da informação e da biblioteconomia. E ainda fiquei bastante satisfeita, porque, de certa forma, você deu aqui um indireto dos meus alunos, quando fala que a primeira etapa de se fazer um podcast é o planejamento. A Rita está ali olhando para mim, ouvir. Estou cansado de ouvir, né? O planejamento realmente é tudo. E não só nessa parte, eu estou tirando essa brincadeira com eles, mas assim, realmente é muito desafiador. Primeiro vamos, como disse o professor Jonas, né? Vamos eliminar as barreiras e depois vencer os desafios, né? Um dos desafios que você ainda está pleiteando, que são desafios monetários, né? As outras, você já está bastante adiantado, e eu realmente espero que a gente consiga trazer para a área da Bíblia essa mais nova atividade, muito linkada com as tecnologias, né? A gente fala em tecnologia, e para nós a gente só imagina que é gestão do acervo, as mídias sociais, né? Enfim. Quando você traz um produto efetivamente das tecnologias, mas com a nossa intervenção, com a nossa intercessão, é realmente muito motivo de elogios para você. Então, essa sacada. E eu adorei também o nome dos seus projetos. O Plurisaberes eu já amava, e agora o Cocriando também, eu não sabia que você tinha migrado para essa marca. Fiquei muito impactada, digamos, viu? Muito parabéns pela sua iniciativa, parabéns também por você ter trazido para nós, para o público, né? Não é para os alunos, nem para o pessoal da BES, especificamente um grupo de pessoas, mas sim para todos nós, né? Essa visão do bibliotecário, né? De agregar a tecnologia com os conteúdos da biblioteconomia. Lhe agradeço por isso, dizer que foi uma honra para mim participar com você nesse momento. Ao mesmo tempo, agradeço o professor Jonas, que é meu ex-aluno, né? Vamos dizer. Jonas é uma mente brilhante, viu, Jonas? Eu não digo isso só na sua frente. Quem faz parte do meu convívio, quando toca no seu nome, eu já digo isso, o tanto que eu tenho admiração, né, pelo seu conhecimento, eu já lhe convidei inclusive para o meu grupo de pesquisa, não sei se você lembra,
Então, assim, foi uma honra também ter você aqui comigo, conosco, né, com o pessoal da ABS. Agradecer também. Quer fazer a pergunta para o Ed. Agradecer também a pessoal da ABS, a Camila, né, que foi quem me direcionou. E a professora Virgínia, que está aqui com a gente. Não sei se ela vai me dar carona na volta. Eu tenho que, né, fazer um jogo aqui com ela. Negociação. Eu tenho que, né? Pois bem, então, como a Camila me deu ali a condição, ela tem uma pergunta para o Ed. Vou fazer duas ponderações. Primeiro, eu vou falar com quanto Bessa, né? Você falou, nós estamos trabalhando na criação do nosso podcast, inclusive vai sair próximo mês. Era para ter saído esse mês, né, devido à festividade, mas aí por questões técnicas a gente adiou para o próximo mês. Agora eu vou falar com Camila, né? Cara, que massa! Amiga. Primeiro, né? Eu me lembro demais das nossas conversas no tempo do mestrado. Nós somos contemporâneos de mestrado, né? Eu tive a honra de fazer mestrado na mesma turma que o Ed. E aí eu estava ali pensando, né? Duas coisas. A primeira, se alguém disser que podcast não é documento, eu vou ter que discordar ferrenhamente. Porque eu vou trazer o conceito lá de documento da Suzanne Brier, que diz que a gente tem duas naturezas, né? Uma que é material e a outra que é de conteúdo. E no podcast eu tenho as duas. Eu tenho a material e eu tenho a de conteúdo. Então ele é, sim. E aí eu vou fazer que nem o Ed, né? Vou usar um pouquinho para dizer que eu vou afirmar que é, sim, conteúdo. E a outra é como é interessante o nosso trabalho dentro dessa perspectiva tecnológica que já se tornou, já existe, já está posta. Hoje em dia não é mais uma questão de gostar ou de não gostar. Eu, por exemplo, não sou muito fã ainda, mas vejo a necessidade de me apropriar, de ouvir mais podcasts, porque hoje é o principal canal. Eu ainda me dou o direito de gostar daqueles que têm o vídeo e que têm o áudio, que aí eu assisto na plataforma, mas não deixa de ser, né? E a minha pergunta é como isso tudo começou? Eu me lembro lá dos seus estudos na área de indexação, sempre muito voltados ao audiovisual e a essas mídias, e sempre o Ed sempre teve esse olhar da representação. Eu também faço parte da linha de representação, com a professora Virgínia, com o Igor, em diversos artigos, e me veio essa curiosidade, né? Porque você deu um up, você está nessa mesma linha da tecnologia audiovisual, digamos assim, e foi para o podcast que é o que há hoje. Então a minha pergunta é como foi que isso começou? Como foi que te despertou enquanto profissional, enquanto pesquisador? Até mesmo porque eu percebo que você saiu da pesquisa, que é essa área que tem essa coisa muito mais teórica, muito mais epistemológica, muito mais conceitual, e você disse, gente, tá aí na prática. Eu fiz. E aí eu queria saber um pouquinho de como foi que te deu esse insight, como foi que isso começou. Obrigada. Eu que agradeço, Camila. Nós éramos uma turma. O sofrimento unido, né, passa mais rápido, né? Então, a turma de mestrado foi 2 anos ali. Mas valeu a pena, né, Camila? Foi justamente no mestrado, né? Eu trabalhei com gestão de acervo audiovisual em repositórios. E quando eu fui para a categoria do acervo sonoro, aí isso daqui se vislumbrou, né? 2017, lá em 2017. Eu estava partindo das categorias que eu estava analisando, né? Cinematográfico, televisivo, videoaulas. Aí quando eu fui para o sonoro, isso daqui foi o boom, né? E aí eu tive influência da rádio universitária, da UFC, porque eu fui lá visitar. Tanto que a primeira plataforma da gente, como teste, é a SoundCloud, tá? E a gente só não ficou lá mesmo por uma questão mesmo de custo muito alto, né? Custo muito alto, muito elevado. E foi lá onde tudo aconteceu, né? E foi uma entrevista que eu fiz com alguns publicitários que na época levaram o podcast da rádio universitária, né? E que me explicaram ali todo o caminho. Agora a coisa foi acontecendo. Eu nunca pensei em ir pro YouTube, pra você ter uma ideia. O YouTube tá na Joana, né? Para mediações, ela coordena o YouTube diretamente. Eu sempre quis ficar mais na direção técnica mesmo, bastidores, que é muito trabalho, viu? É muito trabalho, muito puxado também. E especificamente no podcast, com essas potencialidades que eu apresentei aqui. Então,
Quando eu decidi fazer isso, não que eu esteja deixando o YouTube de lado, né? Mas a gente cai às vezes assim, hoje o que tem de podcast gravado no YouTube é demais, é muito. Mas na base conceitual, gente, o podcast é o áudio, é a preocupação com o áudio. E eu comecei a ver isso lá na época do mestrado, sabe? E aí fui vendo o Audacity, né? Todas as funcionalidades do Audacity, captando áudio em ambientes como esse, de auditório, e vendo que quando eu jogava para a plataforma, não sei como é aquilo, as estatísticas sobem, entendeu? Vai acontecer com vocês. E você vai ver que isso motiva. Bom, você está subindo é porque está alcançando, né? Está tendo alcance. E a gente foi fazendo. Foi muito desafiador, sabe? Mas hoje, fazendo essa linha do tempo, vocês vão ver um pouco recuado do YouTube, porque agora a podosfera, para mim, é o que eu vou realmente levar de fato. Né? Obrigado pela pergunta. Já fica a dica, né? Quem quiser usar o conceito de podosfera tá aí. Já. Total, já está aqui. É o primeiro, né? Mais Gente, boa tarde. Meu nome é Igor Girão, né, para quem não conhece. Eu sou bibliotecário do setor Vitória Acessível. Eu sou homem branco de olhos verdes, cabelo castanho, tô de blusa laranja, sou cadeirante, baixo me zangou. E é bonito. Aí eu sou... É interessante a gente falar sobre o conceito de podosfera, no caso aqui mais específico, porque vai diretamente ao encontro do que o Jonatas falou na palestra dele. Quando ele fala de mediação, o conceito de mediação que ele traz, e aí eu não vou fazer bem uma pergunta, vou fazer mais uma provocação. É um farnezinho no juízo, né, como diz a Virgínia. A gente pode pensar o seguinte, que existem vários métodos, várias maneiras para as pessoas poderem se apropriar e se sentir pertencentes aos ambientes. E assim, o podcast, ao meu ver, é um ambiente majoritariamente assim, magnífico de excelência para você ter comunidade participando, o diálogo, a formação, a mediação ética, a mediação política, e você vai ver a galera participando e se sentindo parte daquilo. E quando se sente parte, ela fala com as palavras que ela julga necessárias para aquele momento, para aquele ambiente, e independente das palavras que ela usa, ela está disseminando comportamento, conhecimento, percepções. Isso tudo é material de pesquisa. Tudo isso pode ser aferido, tudo isso pode ser medido, catalogado, tudo isso pode ser refletido. Então, assim, para além do podcast como um documento que pode ser catalogado, classificado, cotejado, planejado e tudo mais, ele também pode ser estudado no seu viés reflexivo, psicológico, antropológico. Então, assim, quando a gente pensa que o bibliotecário ele pode e deve estar em consonância com a sociedade, com a comunidade, formando podcast, co-criando saberes, né? É importante a gente entender que a ferramenta do podcast ela é acessível por natureza, tanto acessível por ser acessável, como acessível por ser anti-barreiras. Ela permite que pessoas com deficiência visual, por exemplo, possam estar conversando sem pensar que eu estou sendo podado por um sentido que eventualmente eu não tenho, porque a necessidade desse sentido não existe, porque naquela mesa em áudio está todo mundo em pé de igualdade, todo mundo tem cognoscente, todo mundo está conversando sobre um tema específico ou não. E assim, quando a biblioteca e os bibliotecários atentam para esse ambiente, é muito importante, porque no ambiente, no meio que a mediação se concretiza. Eu estava inclusive falando isso para o Ed, que isso eu demorei muito a cair a ficha em mim, para mim, que o meio de a mensagem, a gente lê muito,
que o meio é a mensagem, mas eu não entendia. Quando eu percebi, poxa, tem meios, tem ambientes que coisas acontecem e coisas não acontecem. E até o que não acontece faz parte também de ação pedagógica. Porque o que você não aprende, o Edson falava, né? Eu não aprendi a criar lâmpada de uma vez. As 10 mil que eu falhei, eu aprendi maneiras que não eram possíveis. Então, assim, tudo pode se tornar resposta de pesquisa. É só você saber formular a pesquisa contextualmente naquele ambiente, e o podcast está aí para mediar esses momentos e apropriar as pessoas a fazerem parte do momento que a informação é criada, é disseminada, é vivenciada, né, no final das contas. E é mais essa provocação que eu queria fazer, que eu acho que eu consegui fazer, não sei. Mas enfim, é isso. E ainda linkou com a fala do professor, né? Anotei aqui várias coisas aqui e pronto. E é por aí. Principalmente a parte de engajar a comunidade, né, professor? A gente tem aqui uma mídia democrática, né? Que você traz para junto. É o que eu sempre dizia, né? Lá para a minha equipe de bolsistas e estagiários. Cada um vai ter o que dizer, vai ter sua experiência. Então, começa daí, né? Para poder compartilhar aquele ambiente de gravação, né? E não importa o ambiente, é começar. Se você quer começar na podosfera, é iniciar. Seja com o smartphone, em casa. Já tem gente que dá a dica de você gravar dentro do guarda-roupa. Isso eu nunca fiz, não. Mas meu primeiro episódio piloto foi gravado, né, na minha rede. E eu estava certo? Começa, gente, sem vinheta. Vocês vão ouvir lá, episódio piloto. Sem vinheta, tudo muito bruto, muito cru. E é isso. É fazer o primeiro. E aí essa questão da mediação dialógica acontece. Obrigado, Lívia. Então, Ed, sempre um prazer estar na sua companhia, sempre uma troca maravilhosa desde o estágio, enfim, muito bom. Eu pensei em várias perguntas e aí quando ia passando, você ia respondendo todas. Eu fiquei pronto, sanou tudo. Mas aí depois veio o questionamento na minha mente em relação a fazer bibliotecário, né, mais puro do que a gente conhece teoricamente, epistemologicamente, enfim. No sentido de, na sua percepção dessa pessoa que vivenciou começar um podcast do zero, que hoje tem não sei quantos mil downloads, né, que tinha no Plurisaberes e hoje eu estou criando ainda maior, qual é a competência, para além de competências técnicas, aquelas competências informacionais que a gente conhece, quais são as competências que para você, enquanto bibliotecário, né, enquanto cientista da informação, quais foram as competências que você viu que precisava melhorar, ou que precisava colocar, inserir dentro da sua percepção, inserir dentro do seu viver, para poder ser parte dessa esfera gigantesca que é a esfera de podcast? Realmente, quais são as percepções que o bibliotecário tem que ter para estar dentro desse mundão, né, de podcasts? Tem artigos sobre isso, mas não é na nossa área. Mas existe tese, na verdade, tese na área da educação. Primeiro desafio, vencer timidez. Porque você não está dando sua cara, tá? Apesar de que no YouTube eu fui depois, tá? Eu comecei no podcast, né? Você dá sua voz. Eu não sei quantos aqui que gravam, né? Sua voz e conseguem se ouvir depois. Eu não consigo, tá? Então isso é natural. Natural. Tá naquele momento, foi publicado, tchau. Mas vencer, sabe? E isso é se trabalhar. Né? É começar fazendo, entende? Agora, para a parte mais técnica mesmo, o que me trouxe? A indexação, né? Aliar, indexação com mediação. Porque como é que esse conteúdo está chegando para um público? Será que está chegando mesmo, né? E se está chegando, como as estatísticas mostraram, de que forma? Então, cabe a competência técnica de você se aventurar também nas plataformas. Como é que essa indexação está sendo feita nas plataformas? Entende? Foi esses dois caminhos aí. Prestação de informação e mais pessoal vencer aí a timidez para poder fazer, né?
Bom, Edvanda, inicialmente parabenizar pela palestra. Eu penso que tudo aquilo que abre possibilidades torna, né, ao público mais agraciante, né? Porque as pessoas gostam de novidades, né? Então a ideia do podcast, assim, embora não seja uma novidade do ponto de vista geral, mas para a nossa área eu acredito que ainda seja um elemento bem novo. Uma questão rápida sobre o conceito de documento, né? Tem um autor francês muito interessante, o nome dele é Jean Mériat, e ele tem um artigo que ele escreveu em 81, né, que é intitulado Documento, Documentação e Documentologia. E ele vai exatamente tratar sobre essa ideia de documento como um objeto que produz qualquer significado. Então, evidentemente, o podcast é um documento. Né? A questão, evidentemente, é que você precisa dessa preocupação acadêmica e discutir, né? Mas, academicamente, pelo menos na minha visão, Agora, tem uma questão que me deixou muito instigado na tua fala, e eu gostaria só que você fizesse um extrato brevemente sobre isso, que eu gosto muito dessas questões, e acho que isso é muita questão da mediação. Queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que foi a transição de cada marca, de cada linha editorial, por que aconteceu, como é que foi, porque a ideia de transição, eu acho que ela é vital para saber se o projeto continua, se ele acaba, se ele se aprimora, né? Talvez uma palestra só sobre isso, né? Assim, cada marca, cada transição, que é de 2018 a 2019, beleza, mas 2019 a 2020 é o quê? Quanto tempo de transição? Como é que foi? Equipe, mudança, se pudesse falar rapidinho, seria interessante. Principalmente a linha editorial, né? A linha editorial. Porque quando a gente começou na fase de testes em 2018, 2019, foi lançado como PCH-UFC, né? Em agosto de 2019. Mas os testes foram em 2018, né? E PCH-UFC, que era a biblioteca onde eu estava atuando, né? Eu trouxe aqui nas plataformas SoundCloud por conta da influência da rádio universitária, né? Esse foi o primeiro momento, foi o lançamento lá no SoundCloud. Quando a gente mudou de plataforma, que foi em 2019, aí a gente definiu a linha editorial. Aqui eu não tinha definido ainda. Aqui sim, né? Biblioteca universitária era a palavra-chave, né? A categoria de assunto. Porque a gente ia divulgar os produtos e serviços da biblioteca universitária. Era essa a intenção. E assim nós fomos até abril de 2020, com o PCHcast, já na plataforma PodCloud, né? Na PodCloud eu também continuei até 2023, quando ela foi descontinuada. E aí, em abril de 2020, a gente lançou a marca Plurisaberes, que originalmente seria um laboratório de EAD. Esse nome seria para um laboratório de educação à distância, lá na biblioteca, né? Para a gente trabalhar com material instrucional. Mas aí veio a pandemia e aquela grande oportunidade de trazer o conteúdo, né? Essa produção de conteúdo para o canal. E por isso se tornou Plurisaberes, com essa marca aqui, em 2020. Aí são as oportunidades, né? Que a transição vai mostrando, né? Qual a linha editorial aqui predominante? Comunicação científica, né? É institucional, é do sistema de bibliotecas da UFC, é da Universidade Federal do Ceará. Comunicação científica. Ainda continua o projeto, tá, gente? Ainda continua, ainda vai ser continuado, sob uma nova coordenação. E aí, em 2023, acontece a descontinuidade da PodCloud, eu tenho que escolher outra na correria. Para vocês terem ideia, a concepção dessa nova marca foi questão de um mês. Já foi, a notícia eu recebi em junho, de que em julho a plataforma seria descontinuada. Então eu tive que correr para fazer a migração para podcasts agora, né? E bom, aí eu pensei, se eu vou perder a plataforma, fazer essa migração, se eu perco as estatísticas ali no painel de controle daquela plataforma, se não fossem os prints que eu tenho, eu teria perdido também. Porque você muda de plataforma e lá na outra começa do zero. Isso, certo? Então eu corri para arquivar os prints e aproveitei para mudar a linha editorial, porque com base no que eu estava estudando, que agora é o paradigma da cocriação, né? Então, bom, eu já estava saindo da comunicação científica, né? Eu já estava querendo mesmo essa pegada de empreendedorismo, da administração, de criar com a comunidade, né? Eu vou para os braços do povo agora. Agora eu não sou mais chefe, certo? Essa é a ideia.
Essa é básica. Porque tem a motivação pessoal e tem a profissional, né? Então, assim, o filho que eu estou deixando lá ficou muito bem, né? O Pluris ficou muito bem. Está hoje no canal com mais de 170 mil visualizações, graças a vocês também que consumiram o nosso conteúdo na pandemia, que ainda assistem, né, as palestras de lá. Professora Virgínia, professora Aura, professora Giovana, o pessoal que, né, liderou eventos com a gente. E não foram poucos eventos não, viu? Muito. Poete, qual é a linha editorial do Cocriando? Do Cocriando, cocriação audiovisual. Cocriação audiovisual na podosfera. Essa é a linha hoje, né? O paradigma da cocriação, ele está ligado justamente a você dar voz à comunidade, né? O que é que você vai ouvir da comunidade para poder trazer a perspectiva dos produtos e serviços. É mais ou menos essa troca, né? Mas vai ficar em qual plataforma? Vai ainda ficar direcionado para sistema de bibliotecas ou não? Aí você está perguntando difícil. Professor, deixa eu dizer. Aí você Não, é porque eu estou boiando, entendeu? Porque assim, nesse caso, a comunidade, você vai dizer quem é a comunidade. Isso. Vamos para a mediação institucional que o professor apresentou. Sim. Vamos pensar nessa perspectiva, né? O Pluris cresceu tanto que a figura do Edvander ficou muito em evidência, entende? Então, assim, agora a gente quer deixar o Pluris Saberes institucional. Então, a marca continua, é como se na prática eu tivesse entreguei para a Universidade Federal do Ceará, para o sistema de bibliotecas. É mais ou menos isso. E para eu empreender fora, em um setor específico da UFC que trabalha com isso, eu precisava, agora estou conversando em nível gerencial, tá, gente? Eu precisava levar uma marca minha entre aspas, que eu pudesse agora estar à frente, de fato, e representar, dentro e fora da UFC. E aí, qual foi a oportunidade? Aí vai o planejamento, né? Oportunidades e ameaças. Oportunidade, a plataforma foi descontinuada. Então, se eu iria começar, entre aspas, do zero, em outra plataforma, aí eu vi a oportunidade um novo olhar do projeto, né? Foi mais ou menos isso. Mas foi tudo bem, viu? Tá tudo bem na relação, tá, gente? Tá tudo em paz. Não, tá tudo em paz. Não, sabe por que eu estou perguntando? Porque o Cocriando, ele é maior, isso é a minha perspectiva, tá? É maior do que o Pluris Saberes, entende? Porque se você deixar institucional, pode ir para qualquer local da universidade, entende? É isso que eu estava querendo entender. Quando eu perguntei assim, vai ficar sob a guarda de qual, digamos, qual pró-reitoria, qual setor? Mas eu acho que o Cocriando, na perspectiva que você está colocando, ele é maior do que o Pluri, entende? É isso que eu estou vendo. Então, ela não vai ser de um setor só, vai ser da universidade como um todo. Então, qualquer área do conhecimento pode se colocar. É assim que eu estou compreendendo. É por aí. E a mudança da linha, né? Porque a essência do Pluris Saberes é comunicação científica. Não tem como dissociar. Está lá, está registrado. E vai continuar assim, né? Agora, a nova marca, não. A gente consegue moldar de acordo com os setores. Entende? Pois é, mais transversal, né? Isso. Na mediação dialógica também, né? Terminamos. Há mais perguntas? Não? Tem merenda? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Camila o convite. É primordial esses eventos para a nossa área, né? Nós que estamos nas empresas privadas, muitas vezes não conseguimos participar de tudo e a gente percebe quanto é importante voltar para a academia, voltar para esses debates tão enriquecedores. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A minha dúvida é que, assim, há uns meses atrás eu gravei um podcast para a Unifor, que a Unifor tem o Libricast, né, a biblioteca da Unifor, falando sobre inovação tecnológica. E
no meio dos debates, das discussões, tudo, eu fiquei naquela dúvida, mas não quis perguntar à bibliotecária de lá se é realmente, se é fundamental, é importante, é obrigatório que os podcasts passem pelo processo de patentes, ou não tem essa obrigatoriedade? Excelente pergunta, e esse é um dos motivos também dessa transição, certo? Quando você... Recentemente eu me debrucei no site do NPI, é um labirinto aquele site, né? Mas, enfim, o Cocriando, vou te dar o meu exemplo, tá? Essa marca, sim, ela será registrada. Essa eu não pude fazer, entende? Por conta da cultura do ambiente organizacional, por ser institucional. Qual o caminho se de registrar essa marca aqui? Teria que passar pela reitoria, no caso da UFC, entende? E no ambiente público, a cada 4 anos acontecem as mudanças, né? A cada 4 anos acontecem as mudanças. Então, assim, você tem que respeitar as hierarquias. No caso da Universidade Federal do Ceará, depende sempre de quem assumir a reitoria, né? E isso tem que ser muito pensado, porque se torna institucional, certo? Então, toda a produção que estiver vinculada a essa marca, é como se eu e a Giswander, cada um que participou de palestras, cedêssemos os direitos à instituição. Na prática é isso, até mesmo juridicamente, tá? Agora, quando você cria um que vai, por exemplo, você é uma gestora da biblioteca, e você como gestora vai registrar a marca, aí é você quem está arcando, entende? É mais ou menos por aí. É CPF ou é CNPJ? É basicamente isso, certo? É exatamente isso. Porque a minha preocupação, quando eu vi todas essas mudanças, essas transições, você fala do tempo inteiro de mudança de marca, me veio logo à cabeça, está patenteado, porque como é tão importante, é tão, né, de repente assim, muitas pessoas estão tendo acesso, a qualquer momento alguma dessa marca, até o próprio layout, pode passar para outra instituição, se não tiver a patente, né? Isso, essa sempre foi a nossa preocupação, minha e da Joana, desde o início, sabe? Mas por que a gente se esbarrou? Porque eu sempre dizia a ela, Joana, temos que aguardar, porque está se tornando institucional, e com o tempo tem que se desvincular as imagens, entende? Porque a coisa é institucional. Agora, basicamente, quando a gente faz isso com a nova marca, significa que para onde eu e ela formos, a marca vai. É basicamente isso. Isso é bem delicado, tá, gente? Na esfera gerencial, tá? As coisas são negociadas, entra na política, né? Lá que o professor apresentou aqui. E você tem que estar seguro do que você quer para aquele projeto. Porque senão os resultados lá na frente podem ser catastróficos, né? A gente tem que estar... Obrigado pela pergunta, viu? Obrigado. Bem rapidinho, só para dizer que marcas a gente não patenteia, a gente faz O registro. É propriedade intelectual. Isso. Só patenteia para você lembrar disso. Isso. Tanto que a nossa designer, ela disse que nem precisa, sabe? Foi uma conversa longa com ela. Cadê ela? Mas é bom registrar lá na Aqui ela. Pronto, eu digo, não vale o seu nome. O nome dela vai, como quem fez a concepção, como quem desenhou. E cada um vai ter a sua responsabilidade dentro do registro da marca, né? É basicamente essa equipe. Então você tem que cuidar até com a equipe que você está montando. Entendeu? Hã? Você não está no Pluris, né? Tem um culpa, né? Eu vou levar para você para passar. Pode fazer suas considerações. Eu penso que nós já, né, perguntamos, que tínhamos que perguntar, não se esgota, né? A temática, todos os dois, a temática do Jonathan, mais conceitual, né, mais epistemológica, a temática do Hélio, mais aplicativa, né? Esse complemento foi realmente muito perfeito, né? Muito bem pensado pela coordenação do evento. As perguntas que foram feitas, eu penso, né, que foram muito pertinentes.
Porque às vezes a gente tem a ideia que a plateia pergunta por perguntar. Desta vez não, a gente notou o interesse efetivo, mesmo das perguntas mais objetivas, as mais conceituais, né? A gente sentiu esse interesse genuíno, né? Então, de minha parte, eu dou por encerrada a mesa, nossa conversa, né? Mais uma vez agradecendo a presença de todos, meus alunos em especial. Por que alunos em especial? Porque eles estão se constituindo como bibliotecários, né? Então, essa caminhada da formação, acho que eles precisam muito mais de nós nesse momento do que as pessoas que já estão, não é formada, a gente não é conclusa essa formação, mas os alunos eles são mais carentes, né, dessa atenção maior, dessas dicas, desses conceitos. Então eu dedico essa minha participação